Igreja, vamos abrir a palavra de Cristo para estudá-la nessa manhã, no texto de João, capítulo 1, versículos 19 a 28. João 1, Evangelho de João, Novo Testamento, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 1, versículos 19 a 28. Vamos ouvir com desejo pelo genuíno leite espiritual. Essa é a postura de quem ouve a palavra de Deus. O sermão, ele começa antes do sermão, ele começa quando Cristo já está pregando a nós em cada parte da liturgia. Por isso que a gente tem que chegar cedo, foi por isso que a gente mudou o horário do culto, para ficar mais fácil de todo mundo chegar cedo, você poder pegar a primeira oração, primeiro cântico, primeira meditação, primeira leitura. Cristo já está pregando a nós pelo seu Espírito desde o início do culto. E ele continua pregando agora, quando a gente quer beber da água da vida, quando a gente quer comer o alimento espiritual com atenção. Eu peço que você me acompanhe ouvindo no versículo 19 assim: Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe: então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Esta é a palavra do Senhor. Abaixa a sua cabeça, vamos orar. Senhor, obrigado pela tua bendita, santa e maravilhosa palavra. Nessa manhã queremos realmente compreendê-la, Senhor, e carregá-la dentro do nosso coração de tal maneira que ela produza dentro de nós efeitos redentivos, efeitos transformadores, Senhor. Que o velho homem dê espaço ao novo homem em Cristo, que as velhas roupas da maldade possam ser despidas para dar lugar às roupas da justiça do Cordeiro. E que nós amemos mais o Senhor ao término deste sermão. Que o Senhor trabalhe em nós. E a partir desse sermão, continue trabalhando em nós ao longo deste dia do Senhor, no culto da noite, ao longo dessa semana, para que Cristo seja visto em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês podem fazer um desenho. O desenho dessa manhã, vocês vão desenhar uma pista com várias placas, tá? Só que todas as placas da pista estão apontando para o céu. Tá? Então, uma pista, várias placas ao longo da pista, tá bom? Mas todas elas estão apontando para cima, tá bom? Aí você pode desenhar o céu também em cima, bem bonito, tá? O céu azul, ali com nuvens e com o sol, tá bom? Irmãos, eu formei em publicidade e propaganda pela Universidade Nacional da Babilônia, UNB. E você está rindo, mas foi difícil, meus irmãos, foi difícil. E eu gostei do meu curso, mas eu tinha dificuldades com o meu curso, e as minhas dificuldades eram de ordem espiritual, e eu levei alguns anos para entender exatamente quais eram os problemas que eu via, mas não conseguia dar nome. Foi o pastor Timothy Keller, com os livros dele, quando eu conheci ele ainda nos Estados Unidos, 2010, a literatura dele me ajudou a ver coisas sobre o problema do coração humanista. E o meu curso de publicidade tinha muito a ver com isso. Meus irmãos, nós vivemos numa cultura de autoexaltação. Antigamente, a velha propaganda, publicidade, propaganda e marketing, era: construa sua marca. Só que hoje em dia, a gente sabe muito bem que seja a sua própria marca. E as mídias sociais nos fazem pensar isso ainda mais abertamente. Afirme-se, conquiste seu espaço. Existe uma busca desenfreada por uma identidade autônoma. No livro A Cruz do Rei, o pastor Timothy Keller, é um livro que ele faz uma análise do livro de Marcos, muito bom. Ele fala: a cultura ocidental ensina que a identidade vem dentro de você. Você precisa descobrir quem você é, se expressar e se realizar. Mas a Bíblia, o pastor Keller diz,
ensina que a identidade verdadeira vem de fora. É algo recebido, não inventado por mim. O problema da cultura da fama, da cultura da visibilidade, é que ela vai na contramão disso, né? Em outro livro, o livro Deuses Falsos, o pastor Timothy Keller diz: vivemos na era da performance. Tudo é visível, tudo é postável, tudo é analisável. Até as boas obras se tornam ferramentas de promoção pessoal. E você sabe do que eu estou falando, todos nós estamos vivendo dentro deste mundo e queremos viver para a glória de Deus nesse mundo, mas temos às vezes dificuldade na nossa mente. E aí de repente, meus irmãos, a Bíblia nos dá um personagem, crianças, muito esquisito e engraçado, não é? O tal do João Batista. Ele é batista, mas não é nosso primo, ele é nosso irmão. João Batista, meus irmãos, nos padrões modernos, seria alguém muito esquisito. Pensa só, alguém que numa sociedade de consumo viveria sem o status, com roupas esquisitas. Ele se vestia de pele de camelo, ele comia gafanhoto e mel, era comida do mato. Seria alguém muito estranho, pareceria um eremita excêntrico, quase um profeta de rua radical, daqueles que a gente vê de vez em quando. E o palavreado do João Batista era esquisito, crianças. Ele não fazia rodeio, ele falava de juízo, falava de fogo, de machado na raiz da árvore. Ele chamava os líderes religiosos de víboras, e ele não estava nem aí. Ele chamava. Nos padrões atuais, talvez nesse mundo soft nosso, ele seria chamado um pastor duro demais. E pastor João Batista é duro demais, intolerante. É um pastor sem tato, ele é não diplomático. Mas, meus irmãos, era alguém que desafiava a cultura de aceitação do conforto espiritual, da superficialidade. Mas, meus irmãos, talvez nesse texto de hoje, porque os dois próximos sermões, esse e o próximo, vão tratar de João Batista também. Mas o que nos chama a atenção a partir de hoje é o foco obsessivo desse João Batista com relação ao seu primo, Jesus Cristo. Numa era em que todos querem construir a sua marca, e naqueles dias não era diferente, eles querem ser relevantes, querem ser influenciadores. João parecia alguém sem ambição própria, mas na verdade ele queria diminuir para outro crescer. Isso parece escandaloso, meus irmãos, nessa cultura centrada no eu, a menos que de fato João Batista tivesse descoberto algo que as pessoas ainda não estavam enxergando. Que, como aquele homem que acha um tesouro, e depois que ele acha o tesouro, ele cria um mapa, bota um X, e ele fala: é aqui que está o tesouro. Um tesouro superior, mais valioso. E agora a função de quem descobre esse tesouro é ser um mapa, que aponta na direção desse X. Meus irmãos, João Batista, assim como nós, somos estranhos, mas não por sermos desequilibrados, mas porque esse texto é de um chamado de consagração radical. Ele era radicalmente consagrado. Ele entendeu o centro da vida, a esperança. Um texto que nos ensina a descobrir o nosso lugar e a nossa função dentro do plano de Deus em Cristo Jesus. Cada um no seu devido lugar, é o texto de hoje. E nós vamos ver isso de 3 formas, tá? Primeiro, pessoas nesse texto que cumprem a sua função, que entendem a sua função. Segundo, pessoas que questionam a autoridade, os opositores. E terceiro, a pessoa que é maior do que todas as outras pessoas. Então vamos ver isso. Primeiro, as pessoas que cumprem a sua função. Meus irmãos, logo no versículo 19, a gente tem uma girada no texto. Até o versículo 18, o capítulo 1 de João é um grande prólogo teológico sobre a pessoa e a divindade de Jesus Cristo. Nós vimos em todos os últimos sermões que ele é o verbo de Deus, eterno, infindável em seu ser, mas se encarnou e habitou entre nós, e nós vimos a sua graça, vimos a sua luz, cheio de graça e de verdade, o Filho unigênito de Deus, incomparável. Esse é Jesus que nos é apresentado em João capítulo 1, até o versículo 18. E de repente agora no versículo 19, o texto gira do seu aspecto literário, não só agora uma tese teológica, mas ele entra num modo de narrativa. Ele entra numa apologética para tentar a gente entender esse Jesus no mundo real. Então ele vai falar de João, o Batista. E o texto nos diz que os sacerdotes e auxiliares do templo, está logo aí nesse versículo 19, né, os levitas eram os auxiliares dos sacerdotes, foram enviados da parte de Jerusalém, dos líderes religiosos
que eram respeitados pelo povo. Então esses sacerdotes, esses levitas, vieram ver João Batista, e eles tinham alguns motivos para isso. Veja, meus irmãos, esses homens eram guardiões da fé, e na responsabilidade desses servos do templo, eles precisavam investigar qualquer novo ensinamento ou movimento que surgia. Lá em Deuteronômio 13, 1 a 5, você vê que o zelo deles pela lei não era só dentro da sinagoga, mas era na sociedade. Então eles foram lá, eles foram ver esse João Batista. Eles queriam descobrir se esse tal João, cuja notícia se espalhava, tinha as credenciais de um profeta. E eles chegaram sem dar a volta, falaram: quem és tu? Sabe a pessoa que pergunta a você: quem é tu? Quem é você? Diga-nos a seu respeito. E na mente desses homens havia 4 opções quanto à identidade de João Batista, algumas mais históricas e outras mais sociais. A histórica era a grande, né? Será que esse João Batista é o Messias? O maiúsculo e M de Messias maiúsculo também? E João já começa dissipando qualquer confusão. O texto fala aí, ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Já vamos deixar isso claro logo de início. Ele sabia bem quem ele era. Mas esses homens ainda tinham perguntas. Veja: quem és, pois? És tu Elias? Por que eles perguntaram se ele era Elias? Meus irmãos, Elias, aqui é uma alusão direta a Malaquias capítulo 4, versículo 5. Os judeus conheciam a lei e sabiam que lá nesse dos últimos livros do Antigo Testamento, uma das últimas profecias dadas, dizia que Deus enviaria o profeta Elias antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias capítulo 4, versículo 5. Tá? Então, havia um mistério sobre essa figura enigmática. O que Deus quis dizer quando ele enviaria Elias? Será que Deus enviaria uma reencarnação de Elias? Alguém que encarnaria o espírito de Elias? E o próprio Jesus disse que João Batista estaria vindo no espírito de Elias. Mas, meus irmãos, isso não era reencarnação, isso não é reaparecimento. João era o Batista, Elias era Elias. Mas Elias representava os profetas da antiga aliança. Guarda essa informação, tá? Ele era o pináculo desses profetas. Aí depois eles perguntam, terceira pergunta: então você não é o Cristo, você não é o Elias, és tu o profeta? E a pergunta sobre o profeta também remete às palavras de outro profeta, Moisés, que lá em Deuteronômio capítulo 18, versículos 15 a 18, havia dito ao povo de Israel nas planícies de Moabe, que um dia viria um profeta maior do que ele, e a ele o povo deveria dar ouvidos. Um profeta maior. E João também fala que ele não era esse profeta. E é interessante, né, meus irmãos? Posteriormente a gente vai ver que Moisés e Elias vão aparecer junto a Jesus lá no Monte da Transfiguração. Mas isso é momento para depois. Mas veja a importância desses homens. Veja a importância deles. E o questionamento deles, meus irmãos, é óbvio. Aqui em quarto lugar, a hipótese era para tentar saber se João era um falso profeta. Mas ele não era nenhuma dessas opções acima. Ele não era Cristo, ele não era Elias, ele não era o profeta, e ele não era um falso profeta. Quem que ele era? E, meus irmãos, ele vai lá e faz uma coisa que nenhum de nós faria nunca. Ele diz que ele é o cumprimento das palavras de Isaías capítulo 40, versículo 3. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías. Eu adoraria ter um versículo bíblico sobre mim. Você já imaginou? Você descobrir, você entender que você tem uma função no plano da redenção de Deus. Mas essa função não é ser o Messias, não é ser Deus, mas é quem prepara. Ele sabia muito bem qual era o lugar dele, meus irmãos. Ele é um personagem central, e João, o escritor, o apóstolo, quer deixar claro para a gente a função que esse João desempenha na história da salvação. Alguém que transiciona para a gente do Antigo para o Novo Testamento. É João Batista que faz isso. Ele é a transição do Antigo para o Novo Testamento. O último dos moicanos, o último dos profetas a dar o caminho do Messias. O arauto da chegada do reino prometido por Deus. As crianças sabem o que é um arauto? Sabe? Quando vinha aquele mensageiro do rei e entrava numa vila e tocava uma cornetinha, e ele anunciava que vinha uma comitiva atrás, e era o rei que estava chegando. Meus irmãos, como é importante
na história da redenção, mas também na vida da igreja, as pessoas entenderem exatamente qual é o seu lugar, qual é a sua função. Imagine, por exemplo, um trabalhador numa estrada à noite. Eu não sei se você já pegou estrada de noite, é bem perigoso, né? Dependendo de onde você está no Brasil, pode ser bem perigoso. Agora você pensa aquele trabalhador que está na estrada de noite. Esse trabalhador não é o engenheiro, não é o arquiteto da rodovia, da obra que está acontecendo, mas ele está ali com um colete refletivo, com uma lanterna. Ele está apontando o caminho certo para os motoristas. Cuidado, tem uma obra acontecendo aqui, desvia por ali. O trabalho do trabalhador com o colete é iluminar o caminho, é apontar na direção certa, especialmente quando a estrada está confusa, quando tem buraco de obra. Meus irmãos, de vez em quando a gente ouve notícia no Brasil de carros que caem em buracos de obras nas estradas, porque não viram a sinalização. Perceba a importância de ser um sinalizador. Talvez alguns podem pensar que um sinalizador de trânsito não é um emprego assim tão desejável. Os pais, quando colocam os filhos na faculdade, às vezes não querem que o filho passe no vestibular para ser sinalizador de trânsito. Mas você percebe como cumprir bem a sua função, a sua vocação que Deus lhe confia, é fundamental para que outros possam transitar na estrada da vida e serem beneficiados pela sua função. João Batista nos ensina, meus irmãos, logo de cara, que nós não precisamos ser o centro das atenções para desempenhar um papel essencial no reino de Deus. A fidelidade na nossa vocação cotidiana, diária, mesmo quando ela parece pequena ou invisível, pode sim preparar o caminho para que Cristo seja conhecido por outros. Meus irmãos, existe uma postura evangelística de vida nas nossas vocações mais ordinárias. Uma dona de casa que ora e que educa seus filhos no temor do Senhor, ela não aparece em púlpitos, ela não lidera ministérios, mas a fidelidade dessa mulher diariamente pode formar gerações inteiras que temem a Deus. Você sabia, meus irmãos, muitas vezes é no culto familiar, tá? Com o papai e com a mamãe ali no culto familiar, que eles estão gerando a próxima geração de evangelistas, pastores e missionários. E nós, como igreja, deveríamos orar por isso. Estava ontem com um casal, recebi um casal lá em casa, e aí a gente abriu a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, e existe um capítulo do nosso Princípios de Liturgia da Constituição, que fala sobre o zelo que nós devemos ter com o culto familiar nas nossas famílias. É dever dos pastores das igrejas e conselhos cobrarem das famílias das igrejas que façam seus cultos familiares. Culto individual e culto doméstico. Está na nossa Constituição da IPB. Isso é muito sério, meus irmãos. É lá que Deus age. Nas coisas mais invisíveis, quando ninguém está vendo. Meus irmãos, esses dias eu estava pensando um pouco sobre o trabalho do cuidador de idosos. O cuidador de um idoso, esse trabalho pode parecer tão repetitivo, ingrato, mas é um testemunho de amor sacrificial para o idoso. Ver quem cuida dele. Meu irmão, quando você visita uma pessoa enferma, quando você visita uma pessoa debilitada, ninguém vai bater palmas para você por você ter feito isso. Mas uma alma ferida ali começa a entender o amor de Cristo porque você se fez presente num quarto de hospital. Alguém desolado, alguém desanimado com a enfermidade, alguém cansado daquilo, até quando, Senhor? Eu vou ficar nesse quarto de hospital. Aí você chega com flores. Aí você chega com um sorriso, com um versículo bíblico, com uma piada ruim. Essas coisas vão longe, meus irmãos. O professor cristão, numa escola não cristã, ele talvez não possa pregar, mas talvez a ética dele, a paciência dele com os alunos, o testemunho silencioso pode despertar a curiosidade e o respeito entre os alunos, entre os próprios colegas dele. É um sinal discreto que aponta para algo maior. Talvez aquele aluno, e nós já ouvimos testemunhos de irmãos aqui na igreja, aquele aluno brabo, ruim, rebelde, que causa transtorno em sala de aula, no dia da aflição dele, ele vem conversar com esse professor que aguenta ele. Ah, meus irmãos, quantas formas de apontarmos para Cristo. Pastor Timothy Keller escreveu o livro Como Integrar Fé e Trabalho, em inglês Every Good Endeavor.
E ele menciona no livro o seguinte, abre aspas, o Evangelho não nos chama para fugir do mundo, mas para sermos agentes de redenção dentro do mundo, através do trabalho fiel, da integridade, do amor prático, fecha aspas. Essas coisas abrem portas para o nosso testemunho público, para nossas palavras evangelizadoras. Então nós precisamos, meus irmãos, cumprir a função e a vocação que Deus nos dá diariamente, com fidelidade como ao Senhor e não para homens, porque é o Senhor que está sendo glorificado. E de lambuja, você pode alcançar outros. Mas perceba, meus irmãos, que nem todo mundo é assim. Em segundo lugar, ainda que tenham pessoas que aceitam sua função, existem pessoas que questionam autoridade e funções. O texto faz uma menção, ele deixa para metade do versículo 24 uma menção interessante. Você viu aí no versículo 24? Não eram só escribas e levitas, mas ele fala que os que haviam sido enviados, versículo 24, eram de entre os, o quê? Fariseus. Menção importante nesse texto. Meus irmãos, nos dias de Jesus, os fariseus, antes da gente falar deles pejorativamente, eles eram um grupo religioso. Eles eram um grupo político muito influente dentro da sociedade judaica. Eles se viam como os defensores da pureza religiosa de Israel, pelo simples fato de estudarem a lei, de conhecerem a lei, de entenderem a lei do Senhor. Eles estavam comprometidos em obedecer não só a lei registrada no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, mas também as tradições orais que eles mesmos perpetuavam. Havia na sociedade judaica uma série de tradições, muitas vezes extra-bíblicas, acrescentadas adiaforamente, fora da Bíblia, mas eles zelavam por essas leis. E como zelavam? Queriam aplicar essas suas leis particulares em todos os aspectos da vida. E perceba agora como João, o escritor, começa a antecipar para a gente o problema desses fariseus ao longo de todo o evangelho de João. Porque como guardiães, eles tomavam sobre si a responsabilidade de determinar quem estava ou não em conformidade com os preceitos da lei. E isso explica agora para a gente esse tom das perguntas. Você percebeu o tom das perguntas para João? Quem é você? Quem é você, João? E como eles tinham voz ativa nos assuntos religiosos, eles perguntam por que João estava batizando, se ele não era nem o Cristo, se ele não era Elias, se ele não era o profeta, por que ele estava batizando? Veja, meus irmãos, a gente não vai falar tanto sobre batismo hoje, porque não vai falar no sermão que vem. Mas o batismo para eles era um símbolo de autoridade espiritual. Apenas alguém que recebia uma incumbência especial, divina, da parte de Deus, poderia batizar. Então, se você não é grande, por que você está fazendo coisa de gente grande? Essa era a pergunta. Perceba, meus irmãos, de forma subjacente, o coração desses fariseus. Eles tinham inveja, eles talvez queriam saber, meus irmãos, por que João tinha tantos seguidores no Instagram do deserto? Canal @João do Deserto, devia ser o Instagram de João, né? Quantos seguidores? Eles, fariseus, olha só quantos seguidores João tem. Por que ele tem tantos e a gente não tem? Por que ele faz sucesso e a gente não faz? Meus irmãos, essa inveja, essa hipocrisia, era o que Jesus ia passar a denunciar no coração desses homens ao longo de todo o Evangelho, ao longo de todos os Evangelhos. Corações altivos, tradições de homens, competitividade, mas não passavam de sepulcros caiados de hipocrisia, como um comentarista coloca. Mas, meus irmãos, não se engane, ao longo do Evangelho de João, nunca pense que o fariseu é uma coisa que você não é, tá bom? Na verdade, os fariseus são retratos espirituais daquilo que frequentemente é o meu e o seu pecado. Crianças, conta uma história que um garotinho veio correndo até a mãe dele, o garotinho veio correndo, e ele falou assim: mamãe, eu descobri que eu tenho 2,70 m de altura. Aí a mãe respondeu: meu filho, não diga bobagem, o que é isso? Mãe, é verdade, ele insistiu, eu mesmo medi. É mesmo, meu filho? E como foi que você se mediu? Aí ele falou: mãe, eu peguei o meu chinelo e eu fui medindo com ele. O meu chinelo tem o mesmo tamanho do meu pé. O meu pé, ele calçava 30, eu calço 30. E eu fui medindo e eu contei 9 chinelos de altura. Então eu tenho 2,70 m. E a mãe sorriu e
falou: meu filho, eu entendi, mas eu preciso dizer que a sua medida está errada, meu filho. A gente não se mede em chinelos, a gente se mede com régua de verdade, com centímetros e metros, com as medidas corretas. Muita gente é assim, meus irmãos. Olham para si mesmos e pensam: eu sou uma boa pessoa, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz sexo antes do casamento, eu tenho feito o melhor que eu posso, eu já me medi com os chinelos da minha vida. E os chinelos da minha vida garantem que eu tenho 2,70 metros, eu sou da altura de Golias. Eu sou muito pastor, eu sou muito bom. Mas, meus irmãos, a medida, a régua correta das Escrituras é a régua de Deus, da sua santidade. Ele é o padrão. Quando nós nos comparamos com Deus, nós percebemos aquilo que Paulo diz em Romanos 3,23, que todos pecamos e carecemos da glória de Deus. O nosso orgulho desmorona quando vemos que, por mais que tentemos, a gente nunca vai alcançar a perfeição que Deus exige de nós. Mas ainda assim, o meu e o seu coração insiste em pensar dessa forma. Meus irmãos, você quer se medir em chinelos? Você quer usar essa medida? Então deixa Deus medir você em chinelos. Se Deus medisse a gente em chinelos, meus irmãos, a vaiana de pau ia esmorecer diante da condenação de Deus. Se Deus medisse a gente com o chinelo da glória dele, qualquer vez que você tentasse altivamente se orgulhar diante de Deus, falar: eu sou isso, eu sou aquilo, eu fiz aquilo outro, Deus somaria mais e mais condenação e brasas para o seu inferno eterno. Por que, meu irmão, minha irmã, você insiste no orgulho do seu coração? Por quê? Por que você e eu insistimos em projetar a nossa própria glória? Meus irmãos, o grande problema do orgulho é como ele é parecido com a cegueira. Às vezes a gente não identifica isso, mas a gente precisa, às vezes, de alguém, de um cônjuge, de um amigo fiel, para virar para você e falar assim: velho, tu é orgulhoso. Cara, menina, para de ser orgulhoso. Minha irmã, larga de ser orgulhosa. Você está se medindo com chinelos. Meus irmãos, nossa altura é determinada pela graça de Deus. E em muitos casos, nas pessoas do mundo, pela ausência dela. Nós nunca poderíamos ser justificados, foi a conclusão que Martinho Lutero e os nossos pais reformadores chegaram. Se a gente se medir com as nossas próprias réguas humanas, nós nunca poderíamos construir uma escada que alcançasse o saquitel de recompensa celestial, foi o que Lutero disse. Se realmente essa recompensa está reservada nos céus, eu nunca poderia empilhar minhas próprias obras até chegar lá. Não, meus irmãos. Mas infelizmente o pecado de Adão dentro de nós é um que questiona nossas funções, que se descontenta. Em vez da gente se alegrar com o que a gente tem, a gente sempre fica ansiando ser o que a gente não é e o que a gente não tem. E em vez de cumprir o nosso lugar com fidelidade, aquilo que a gente já tem que fazer, a gente está sempre suspirando pelo que a gente não tem, idolatramente, egoisticamente. Meus irmãos, e é por isso que Deus não vai deixar as coisas assim, vai colocar a gente no nosso devido lugar. Em último lugar, eu quero terminar o sermão falando da pessoa que é a maior do que todas as outras pessoas. Porque João responde no versículo 26, ele diz: eu batizo com água, mas, no meio de vós está quem vós não conheceis. João Batista fala assim: fariseus, vocês acham que vocês estão enxergando, mas vocês não estão, porque já está entre nós. Veja a percepção clara que João tinha, de que os sinais da primeira vinda de Deus já estavam se cumprindo. Que coisa irônica, o próprio primo dele, Jesus, era o cumprimento das palavras de Isaías. Aquele que formou o universo está entre nós. Aquele que é o verbo de Deus está entre nós. Mas fariseus, vocês até agora não perceberam isso. Vocês não notaram. Ele é quem vocês deveriam conhecer. Como João já havia dito no capítulo 1, versículo 14. Veio para os seus, mas os seus não o receberam.
Mas João decide falar a respeito dele de uma forma muito sublime, meus irmãos. Ele diz: este é o qual vem após mim, versículo 17, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Crianças, quando haviam alguns judeus que eram muito ricos e muito importantes, eles poderiam às vezes ter alguns servos que trabalhavam para eles. De vez em quando a gente tem uma pessoa que trabalha na nossa casa, né? Às vezes a gente tem dinheiro para poder pagar, às vezes não tem problema. Mas às vezes as pessoas muito ricas, tem muita gente trabalhando para elas. Tem gente para lavar a louça, gente para dar banho no cachorro. E naquela época tinha gente até mesmo para tirar a sandália do pé e amarrar de novo a alpercata. Isso era um trabalho reservado para escravos. Muitas vezes prisioneiros de guerra. Pessoas que foram incorporadas dentro da sociedade, mas eram gentios. Ou mesmo pessoas que estavam pagando o preço dos seus pecados por terem roubado os seus próprios patrões. Eram esses que iriam fazer os piores serviços. Não era aquele pé formosinho Monange não, tá, mulheres? Era aquele cheio de pereba, tá? Era a Judéia, era a Palestina empoeirada. Não eram vias asfaltadas, lindas, como a gente tem hoje, não. Eram pés judiados. E o servo vinha, né? Dia após dia, repetia aquele serviço. Seria visto por muitos como um trabalho insosso, indigno, mas esse João, ele tem uma clareza de perspectiva e ele diz: esse a quem eu vos anuncio, eu, João, não sou digno nem de desatar as correias das sandálias, nem de fazer isso. Perceba, meus irmãos, que João tinha um entendimento muito claro de qual era a grandeza, a deidade, a divindade, o poder e a majestade do seu primo Jesus. Sim, ele era homem, era o primo Jesus, carne e osso. Mas lá no próximo trecho a gente vai ver ele falando para todo mundo: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele não era digno nem de ser escravo de Cristo. Meus irmãos, o que é curioso é porque lá em Lucas 7:28, Jesus mesmo havia dito que João era o maior de todos os profetas. Que entre os homens, entre os profetas nascidos de homem, ele era o maior. Mas João Batista não está dando um de modesto religioso, meus irmãos. Ele está expressando uma compreensão espiritual profunda da grandeza de Cristo. Ele está desafiando a mim e a você nessa manhã. Viemos aqui num domingo de manhã, estamos aqui. Desafiando a mim e a você pensar se a gente entende quem que a gente está adorando. Talvez, meus irmãos, talvez ainda o nosso coração esteja pensando de que eu sou digno, né, meus irmãos da música aqui, sou digno de fazer o arranjo. Talvez o pastor Mateus está pensando, eu sou digno de fazer a pregação. Talvez o reverendo Luciano, que daqui a pouco vai fazer a ceia, eu sou digno de fazer a ceia. Talvez você pensando, eu sou digno de estar aqui, eu fiz por onde? Eu sou uma família presbiteriana. Talvez você olhe para o portfólio da sua vida, né? Você, igual aqueles vendedores de relógio caro, você abre assim o seu terno da sua vida, você fala assim: ó, como eu sou digno. Jesus, né? Tem uns que são menos dignos que eu, mas eu não sou tão ruim. Meu irmão, minha irmã, você e eu nessa manhã não somos dignos nem de desatar as correias das sandálias de Jesus. Num mundo de orgulhosos, nós não temos o direito, meus irmãos, de pensar sobre nós mais do que nós devemos. No palácio do rei, de pisos, mármores e salões dourados, se nós somos o faxineiro que entra antes do nascer do sol para limpar os corredores, por onde o rei vai passar, e alguém pergunta para você: você gostaria de ser promovido a um cargo mais visível no palácio? Qual deveria ser a sua resposta, honestamente? O que você deveria pensar de si mesmo? Eu passei por isso, tá? É uma ilustração, mas é da vida real. Eu era músico, de vez em quando eu ainda sou, e na minha antiga igreja, uma vez, nosso pastor colocou a nossa banda
para tocar junto com a orquestra que ia se apresentar num domingo à noite para conduzir os cânticos da igreja. E quando a gente chegou lá, a orquestra já estava ensaiando há mais tempo. Quando chegamos, eu, meu irmão, o pessoal da banda, não tinha espaço para a gente no lugar tradicional onde a gente colocava os nossos instrumentos. Já estava totalmente ocupado pelos metais, pelas cordas, pelos cantores, o coral já estava montado. E a gente ia agora. Aí só tinha espaço assim, tinha assim uma paredinha, né? Tinha uma paredinha. E a gente só podia botar os instrumentos ali atrás e ficar bem escondidinho atrás da paredinha. E eu fiquei indignado, meus irmãos. Eu fiquei bufando, falei, E aí fui lá montar meu teclado, montei, estava com a cara visivelmente chateada. Aí o reverendo Adail, pastor da igreja presbiteriana de Brasília, naquela época, ele chega, tão sábio e perspicaz, ele olha para mim, o que foi, Mateus? O que está acontecendo? Eu falei, pastor, eu chego aí, eu descarreguei, pastor, chega aqui, pastor, está tudo ocupado, aí a gente tem que montar os instrumentos aqui atrás. E aí ele fala, mas qual é o problema, Mateus? Você está querendo aparecer? Que terrível coisa é quando alguém vai direto no centro do seu coração, né? Direto no centro do seu coração. Meu irmão, deixa eu perguntar para você, você está querendo aparecer? Ou você quer fazer Jesus aparecer? Porque eu e você nessa manhã, meus irmãos, nós temos uma oportunidade linda de sermos sinalizadores de trânsito que não levam glória para si, mas cujos coletes apenas refletem a glória. Presta atenção, meu irmão, a lindeza, a alegria, o poder, a unção, a vida, a esperança, o amor daquele que brilha bem alto nas alturas. Por que você está tentando aparecer? Ou a Lady Gaga está tentando aparecer? Ou o Trump está tentando aparecer? Ou os poderosos dos conclaves que acham mesmo, lá na igreja católica, eles acham que eles podem ser o cabeça da igreja, o sumo pontífice, eles não podem. E ao agirem dessa forma, agem como o anticristo. E o Trump também, tá? E todos os poderosos desse mundo que não reconhecem a quem pertence a glória, o poder, o louvor, a majestade. Um dia todo mundo vai se dobrar, todo mundo vai botar o joelho no chão e declarar com seus lábios e com a sua vida de que Jesus Cristo é o Senhor, amém? E começa não é lá com eles, começa com a gente, igreja. Começa com a igreja dando testemunho de humildade. Meus irmãos, eu e vocês em Cristo Jesus somos chamados a sermos humildes. E para ser humilde em Cristo Jesus, ninguém conquista humildade de graça. Humildade é o resultado de humilhação. Vou fazer uma coisa, vou dar uma de Jeremias Pereira, repete comigo. Humildade é o resultado de humilhação. Ninguém é naturalmente humilde. Ninguém. Ninguém é. Diante de Deus, não. Para ser humilde tem que se humilhar. Se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Porque Ele em tempo nos exalta da forma dEle, não nós tentando buscar a nossa própria glória. Meus irmãos, o crente verdadeiro vive humilhado diante do Senhor, boca no pó, ele ora humilhado, ele adora humilhado, ele canta humilhado, ele serve humilhado, ele trabalha humilhado. Essa é a postura do crente, meu irmão, minha irmã. E a glória do crente é saber que Deus convida seus servos humildes e pecadores a participarem da sua glória eterna. Como o pai do filho pródigo que não precisaria recebê-lo de volta, não precisaria, mas ele estica os braços e abraça o seu filho, que fala, me trata apenas como um dos seus servos, que já está bom demais. Ele fala, como assim? O meu filho que estava morto agora vive. O Pai Celestial tem poder para ressuscitar filhos mortos, pelo Filho que morreu e ressuscitou. Esse é o Evangelho, que justifica gente humilhada. É o Evangelho que confere status de príncipes e princesas e habitantes do palácio a gente que não merece isso. Meus irmãos, essa sabedoria é antiga. O livro de Provérbios já dizia, seja outro que te louve, não seus próprios lábios. Se nós queremos
louvor, glória e aprovação que venha apenas e tão somente do nosso Deus. Não busque aplausos, não busque reconhecimento dos homens. Talvez você está vivendo a sua vida falando assim: poxa, pastor, eu estou fazendo de tudo, mas ninguém reconhece o meu valor. Eu sou uma mãe esforçada, ou eu sou um pai esforçado, eu estudo, eu tenho prova, alguns irmãos vão fazer prova hoje, eu estou estudando, eu estou com medo. Será que eu tenho valor nesse mundo? Meu irmão, não se preocupe com o reconhecimento das pessoas, se você já conta com a aprovação do Pai Celestial. Descanse, pega a sua ansiedade, seu desejo de aprovação e lança sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, ovelhas de Cristo. É Ele quem pega o nosso fardo ansioso e vaidoso e narcisista e fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei o jugo. Eu sou a glória de vocês, eu sou o Deus de vocês, eu sou o Pai de vocês, eu cuido de vocês, eu sou o pastor de vocês. Ah, meus irmãos, eu não sei vocês, mas como é bom, de tempos em tempos, confessar o pecado do nosso egocentrismo e falar: Senhor, ó Senhor, me ajuda a descansar em Ti, e me ajuda, Senhor, a saber o meu lugar, exatamente, não pensando mais de mim do que eu devo, nem menos do que eu devo, de acordo com a sua proporção de graça. Me ajude a pensar adequadamente sobre a minha função no teu plano. Você quer isso para a sua vida, meu irmão? Você quer isso para a sua vida, minha irmã? Você quer fazer não o que você acha que você gostaria de fazer, mas o que Deus tem exatamente para você agora? Agora. O que você é agora? Faça isso bem feito para o Senhor. Tem que fazer sapatos. Faça sapatos de qualidade para a glória do Cordeiro. Tem que trocar fraldas. Troca direitinho, limpa direitinho, para a glória do Senhor. Tem que preparar marmitas. Tem que estudar. Tem que ser educado porque papai mandou. Tem que arrumar a cama porque a mamãe mandou. Faça isso com fidelidade ao Senhor. Cumpra bem a sua função do jeitinho que Jesus fez. Ele cumpriu e cá estamos nós, adorando o Cordeiro que vive. Amém? Abaixe a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, ó Senhor, Tua palavra é infalível, santa e poderosa. A majestade de todas as coisas pertence ao Senhor, a sabedoria. Todas as nações são consideradas por Ele como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta, e nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto, diante da majestade do Cordeiro. Todas as nações perante Ele são como nada, essa é a verdade. Mas Senhor, que maravilhoso pensar que o Criador dos céus e da terra, nesta manhã, habita entre a igreja, e nos dá o seu próprio Filho, morto e ressurreto, reinante nesse momento, para transformar inimigos em amigos, para tornar seus subalternos em servos úteis. Como o Mestre é bondoso, Senhor. Então ajuda-nos nessa manhã a reconhecer e confessar o nosso pecado, a largar de mão a nossa grandeza e tomar sobre nós a grandeza de Cristo, para que nele sejamos feitos nação bendita do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.